A Guerra Fria não é fria porque ela aconteceu num lugar gelado. Meu nome é Adriele e a sensação de ansiedade de poder levar uma bomba na cabeça é bem pior do que realmente levar uma bomba na cabeça e não saber de nada. E meu nome é Jonathan e esse traje espacial com esse carro orbitando a Terra só foi possível muito provavelmente por causa da Guerra Fria. Antes de dar início a essa jornada nas estrelas, vamos rebobinar a fita e ir para o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, na árdua luta contra o regime fascista, os Estados Unidos e a União Soviética lutavam lado a lado. Amiga, parceira, pois tinham um inimigo em comum, Hitler. No entanto, após o fim da Segunda Guerra, houve a Conferência de Yalta, com o objetivo não apenas de condenar os rumos dos países nazifascistas, como também a futura organização da esfera político-social pós-guerra. E foi aí que tudo desandou. O confronto entre as ideologias era massivo. De um lado tinha os Estados Unidos a favor do capitalismo e da propriedade privada, e do outro tinha a União Soviética socialista. E durante quase toda a metade do século XX, essas duas superpotências disputavam os territórios incessantemente. Porque quanto mais dominação, mais a ideologia crescia. Estados Unidos e União Soviética não mediram esforços para a conquista das mais diversas regiões. E isso levou a uma corrida armamentista gigante para que fosse cada vez mais difundida as ideias do capitalismo e socialismo. E foi por causa dessa constante disputa de poder, porém sem confronto direto, que surgiu o nome Guerra Fria. Um conflito que não houve combate mano a mano entre União Soviética e Estados Unidos. E nesse meio tempo virou uma bagunça, porque aí começou o jogo da imitação. E nesse contexto, a Rússia, sabendo que os Estados Unidos estavam armados até os dentes por causa das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, acabou criando as suas primeiras bombas atômicas em 1949. E esse é o nosso primeiro tópico sobre as influências da Guerra Fria e os calafrios que sentimos quando ouvimos a palavra nuclear. Esse receio todo da palavra nuclear vem de como a Guerra Fria causou uma tensão enorme durante quase 50 anos, quando se pensava que poderia acontecer o fim do mundo a qualquer momento. O enorme potencial atômico de ambas potências alimentava os sentimentos depressivos e existenciais da sociedade na época, tanto que o escritor William Faulkner, que ganhou o Prêmio Nobel, discursou que o que estava acontecendo na época era uma tragédia universal, um medo que não se conseguia suportar. E a única pergunta que restava à população naquele momento era quando seremos explodidos. Tudo por causa da Guerra Fria. Desde então, essas informações passadas de geração em geração criaram um medo intrínseco na sociedade sobre a palavra nuclear. Mas que, na verdade, essa palavra nuclear pode ser a nossa salvação no futuro no ramo da energia. Já se inscreve no canal porque esse é um tema de um dos nossos próximos vídeos. Bom, e continuando nossa história, com o avanço inegável dos países socialistas nas viagens espaciais, o lançamento do Sputnik ao espaço fez com que os países capitalistas ficassem preocupadíssimos ao verem o futuro que aquela narrativa estava tomando. Naquela hora, ambas as potências sabiam que quem levaria o troféu seria a primeira que levasse o pé de um homem à Lua. E depois de muitas tentativas e falhas das duas partes, os Estados Unidos conseguiram, em 1969, colocar o pé de um americano no grande queijo do espaço. Bom, sabemos que não foi nada fácil alcançar esse grande feito de viagem espacial. Afinal, para conseguir colocar um homem na Lua requer muito estudo. E toda essa dificuldade trouxe consigo avanços técnico-científicos. E toda essa dificuldade trouxe consigo avanços tecnocientíficos incríveis, que não seriam possíveis se não fosse a ambição estadunidense e soviética nessa corrida ao espaço. E aqui que entra outra grande influência da Guerra Fria nas nossas vidas: o desenvolvimento tecnológico resultante da corrida até a Lua. Esse feito trouxe consigo não apenas o aumento da disseminação das ideologias capitalistas, como também avanço na medicina, além, é claro, da revolução da informática, já que aqueles computadores enormes de antigamente, com milhares de tubos, impossibilitavam a ida ao espaço. Foi então que depois da década de 60 foram criados os computadores em estado sólido e os transistores. E aí sim, houve a compactação das máquinas para se adequarem às aeronaves. E tudo por causa da Guerra Fria. Além disso, uma curiosidade é que aqueles sapatos que a gente usa para fazer exercícios foram desenvolvidos com o mesmo material das botas lunares. E isso tudo para poder diminuir os impactos e serem mais confortáveis. Tudo por causa da Guerra Fria. Ok, mas não poderíamos deixar de citar que a exploração do sistema solar também proporcionou a ampliação da comunicação. Hoje em dia, é quase impossível pensar em comunicação a longas distâncias sem citarmos os satélites. Essas máquinas transformaram em muito
o modo como se vê o mundo. E podemos citar essas mudanças que mudaram a forma de ver o mundo como exemplos o GPS, a televisão, a internet e até você aí do outro lado que está assistindo a gente. Isso tudo tem influência direta dos satélites lançados naquele período da Guerra Fria. Agora, saindo um pouco do âmbito espacial, vamos decolar para a esfera política e ideológica da parada toda. É importante destacar que não estamos aqui para apontar qual lado da moeda é melhor, nem nada do tipo. Só queremos mostrar aí de forma didática mais uma referência da Guerra Fria no nosso cotidiano. Ok, nós sabemos que a polarização capitalista difundiu-se majoritariamente no Ocidente, enquanto a socialista no Oriente. Seguindo essa lógica, muito por causa da influência estadunidense nos países do Ocidente, tem-se o pensamento distorcido do socialismo quando atrelado à esquerda política, causando uma impressão de que toda a esquerda, principalmente na economia, gera fracasso. E o que mais aconteceu na Guerra Fria foi a tentativa de um diminuir o outro do jeito que dava. Ufa! É claro que não falamos de todas as influências da Guerra Fria ainda existentes na nossa sociedade, mas procuramos abordar algumas curiosidades. É interessante fazer a análise do que nos trouxe onde estamos, e para isso, muitas das vezes é importante olhar para trás e entender a cadeia de fatores que motivou o presente a ser o presente. Mas e aí? O que achou do vídeo? Acha que faltou alguma análise que não fizemos? Coloca aí nos comentários que a gente vai adorar saber. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. E compartilha com os amigos. Até mais.